Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiasta. Estamos de volta em Joaquim Egídio e hoje vamos conhecer mais uma picape aqui. Essa é a Ford Ranger na sua versão FX4. E o que significa o FX4? Primeira coisa, você pode pensar como Ford tração nas quatro ou 4x4, mas o ideal, o nome que a Ford divulga é o Ford por 4, né? Que é uma sigla criada em 2002 na Ford dos Estados Unidos para caracterizar aqueles carros da Ford que tem uma capacidade fora de estrada muito maior. E é o caso dessa daqui. É uma tração 4x4, a gente já vê aqui, né? O motor que ela utiliza é o de 3,2 litros com um câmbio de 6 marchas. Ela é uma versão mais para uso assim, esporte e lazer, aquele uso mais aventureiro. A gente já vê de cara o quê? A eliminação daquele monte de frisos cromados que tem na versão XLT ou Limited da própria Ranger. Então, uma versão um pouco mais simplificada e mais customizada, digamos assim, para um consumidor que gosta desse tipo de veículo. Bom, o preço de mercado dela hoje que foi lançado, R$ 288.990. Aqui na dianteira, a gente não vê muita diferença. A gente vê essa grade tradicional da Ford, vê que não tem também nada, nenhum aplique de cromados aqui, essa barra preta. O que a gente vê aqui embaixo tem um ponto de gancho. A hora que a gente colocar o carro no elevador, nós vamos ver melhor isso daí. Na parte de rodas e pneus, é o único opcional que a FX4 apresenta. Esse carro está montado com o pneu 265/60/18, que é o pneu normal dela. Existe o opcional por R$2.000, que é o 265/65/17, que é um pneu mais borrachudo, entendeu? E mais apropriado para o uso fora de estrada. E aqui a gente já vê freio a disco ventilado aqui na dianteira e na traseira, como quase todas as picapes, utiliza freio a tambor. Novamente a gente vê o que? Os detalhes, espelho retrovisor, maçaneta em preto, essa barra do teto aqui, esse Santo Antônio aqui também em preto. E já chegando aqui na caçamba, o que eu acho legal de ver, o símbolo FX4 está colocado aqui atrás, além das laterais, também novamente maçanetas assim, em preto. Bom, a tampa, ela tem aquela mola de torção que alivia o peso, ou seja, ela fica relativamente leve, tá? E na caçamba, funcionalidade, que é o mais importante de uma picape, a gente vê são 3 argolas de carga de cada lado, na parte inferior. São 3 aqui e 3 do outro lado. Novamente, como eu tenho criticado em quase todas as picapes, falta ganchos aqui na parte superior. Então, isso é uma coisa que eu não sei por que os fabricantes esqueceram disso e os usuários talvez não reclamam, né? E outra coisa que falta também nessa picape é um protetor de caçamba e uma capota marítima aqui para dar uma sensação mais bacana para o carro, né? Uma coisa que é boa nessa picape, que não tiraram, são as molas a gás para levantar esse capô que é super pesado. Por outro lado, aquela cobertura do motor que vai nas outras versões aqui, dando um melhor acabamento, uma isolação termoacústica, foi retirada. Você vê que os pinos aqui, ó, de fixação, os 4 pinos estão aqui. Esse motor é o Duratec 5 cilindros, como eu já disse, 3,2 litros. Ele entrega 200 cavalos e o torque máximo é de 47,9 kgfm. E esse torque aparece em torno de 1.750 RPM. Bom, é um turbo diesel, né? Como a gente já imaginava. Ele é um sistema bem bacana. A parte de sistema de filtragem, a gente vê aqui um filtro de alta capacidade, então ele é bem robusto. Todo o desenho aqui, o arranjo está muito bom. Tem algumas coisas que eu faria diferente, mas fazer o que, né? Essa mangueira, por exemplo, meio solta aqui. Às vezes a mangueira fica solta assim para justamente ter mais durabilidade, ela não ter problema de ser muito rígida e acabar trincando
ou até mesmo passando um pouco mais de ruído para a carroceria. Aqui está a válvula de aceleração, né, chamada borboleta. Tem o intercooler, o interresfriador, que está montado nessa posição. E esse motor para 2023, para atender o nível 7 de emissões do PROCONV, que é o Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares, ele foi necessário ter a injeção do Arla 32. E o que é o Arla 32? É um preparado de 32,5% de ureia com 67,5% de água. E ele faz a injeção dessa mistura no escapamento antes do catalisador. E com isso ele reduz o NOx, que seriam os óxidos de nitrogênio, ele faz a redução disso, transformando isso em hidrogênio vamos falar assim, emite isso para a atmosfera. E o hidrogênio, como vocês sabem, 78% do ar que a gente respira é nitrogênio. Então ele acaba transformando alguns gases nocivos, tá, em gases inertes. Bom, e fazendo aquela variação tradicional do AI, ver aqui a vedação, mas nada de novo. Por dentro do carro, o banco dianteiro está regulado para a minha posição, 1,81 m de altura. Vê que a gente está aqui no limite de espaço para os joelhos, bom espaço para os pés. E aquilo que a gente vê em toda a picape, o suporte para a coxa, ele é um pouco prejudicado pelo assoalho mais alto, mas é uma posição relativamente confortável. Um detalhe que a gente vê também, né, o próprio puxador aqui da porta não usa cromado, só usa uma peça escovada aqui na maçaneta. Forro do teto em cor clara, dá uma boa sensação de espaço. Inclinação do encosto é boa, não tem um descansa-braço aqui. E uma coisa interessante, né? Uma picape que tem uma largura maior, ela poderia ter fixação para 3 assentos infantis aqui atrás, né, no tipo Isofix. Mas não, só tem 2 também, um de cada lado, né, com ancoragem superior também. Não temos ar climatizado para trás em nenhuma posição, só tem uma tomada 12 volts, também acho que isso aqui já poderia ser atualizado por uma tomada USB, mas tem aqui uns tapetes de borracha, banco nesse tecido que imita couro, tem um desenho bonito, umas costuras bacanas, bem trabalhado nisso, né? Vamos ver a parte da frente agora. A chave é do tipo canivete tradicional, não tem nenhum requinte nisso. Conexão para multimídia, para o smartphone, Android Auto e Apple CarPlay é por cabo. Ou seja, não temos a conexão sem fio e tampouco um carregador aqui por indução, mas tem um lugar aqui que dá para acomodar legal o celular, né? Bom, a parte de volante multifuncional, aqui na parte da direita praticamente a gente só comanda ali a parte de rádio e telefone que fica no lado direito do quadro de instrumentos, e do lado esquerdo a gente tem as funções de computador de bordo, assistência ao motorista, que a gente pode selecionar o que a gente quer deixar ativado. A gente vai falar disso aqui, ó, que a gente estiver andando com o carro, né? E no modo display aqui tem ali a autonomia, e o contagiro fica aquele contagiro pequenininho que a gente já viu em outras versões da Ford Ranger também, né? Controle de velocidade de cruzeiro é do tipo convencional, rádio aqui, e o ajuste do volante, ele tem somente a parte de altura, não temos a parte de distância. Em compensação, o banco, ele tem ajuste do motorista aqui, ele tem ajuste elétrico em 2 vias, é bem confortável, a gente acha bem fácil aqui a posição de dirigir. E aqui no console central, o que a gente tem de bacana? Essa central multimídia que eu já falei, uma tela de 8 polegadas com uma boa definição, uma boa resposta ao toque. Na parte de baixo a gente tem o sistema de ar-condicionado, 2 zonas, 2 tomadas USB e 2 tomadas 12 volts também. E aqui estão os comandos do sistema 4x4. Tem aqui 4x2, 4x4 alto e 4x4 reduzida, né?
e as opções de desligar o controle de estabilidade. Aqui é o bloqueio do diferencial traseiro, uma funcionalidade muito boa para fora de estrada, e a parte de controle de descida em piso escorregadio. Bom, vamos agora até o posto de gasolina, vamos levantar o carro e vamos ver como que ela está preparada por baixo para a parte de fora de estrada. Depois a gente volta para andar nas estradas com esse carro. Bom, pessoal, estamos aqui no posto Avenida e Souzas para fazer aquela análise técnica, né? Então, primeira coisa que a gente vê, aqui a parte frontal, proteção toda metálica, né? Protegendo bem aqui a parte do cárter do motor e do câmbio. E a gente vê que aqui na dianteira temos um gancho, né, uma argola para rebocar o carro. Ou seja, para um carro 4x4, o ideal seria que tivesse duas, mas uma pelo menos já ajuda bem, né? Na parte de suspensão, o que a gente vê? Braço inferior bem reforçado, ele é duplo, aqui estão as buchas, a gente vê que é uma bucha excêntrica, né? Um sistema excêntrico para regulagem de cambagem e caster. Nas duas buchas você tem esse tipo de regulagem, então isso é bom para fazer o ajuste da suspensão. Ela é duplo braço sobreposto, então tem esse braço aqui embaixo, um outro braço lá em cima. Aqui a gente vê a semi-árvore para tração dianteira. Aqui no sistema de freio, já comentei com vocês que ele é a disco ventilado na frente. Aqui está a barra anti-rolagem. Aqui na parte do motor está bem protegido. Quando a gente chega no câmbio mesmo, que está aqui, a gente já vê que não tem toda a proteção necessária para um carro de uso fora de estrada. Apesar de estar acima da linha do chassi, mas tem alguns elementos aqui que podem complicar para um uso mais abusivo. E a hora que a gente chega aqui nessa lateral do chassi, isso me assustou muito para um carro 4x4, né, com uma proposta de fora de estrada. Gente, um galho aqui, pegar e arrancar um desses conectores, eu acho uma coisa muito vulnerável que a gente tem desse lado. E pelo lado de cá, onde estão as linhas de combustível e a linha de freio, mesma coisa, né? Numa ré, alguma coisa, você pode danificar esses elementos aqui. Na caixa de transferência, o que a gente vê? Aqui está o sistema de acionamento elétrico, né? Saída do cardan para o eixo traseiro. Aqui está o cardan que vai para o eixo dianteiro. A gente vê essa peça preta aqui. Isso aqui é uma massa, ela tem um elemento de borracha dentro, né? É uma massa para tirar o quê? Vibrações. Por isso que a gente vai ver, quando a gente for fazer o teste lá de aceleração e ruído, o carro, essa picape é muito boa do nível de ruído geral. Bom, o tanque de combustível, ele está protegido, ele é um tanque plástico, mas está bem protegido por essa capa plástica também aqui, ou seja, é uma proteção boa. Na suspensão traseira, diferente da dianteira que usa mola helicoidal, a traseira usa o feixe de mola, e que ele é duplo estágio, então são 3 molas aqui que trabalham no primeiro estágio e 2 outras lâminas no segundo estágio. Você vê, os amortecedores, eles têm aquela construção, um amortecedor voltado para a dianteira e o outro amortecedor está virado para a traseira. Por que tem isso? Para segurar também um pouco desta movimentação que acontece no eixo traseiro nesse tipo de suspensão. E o que é bacana, que dá para ver bem aqui, é que ele tem um bom diâmetro, ou seja, ele é bem reforçado em termos de volume de óleo e tudo mais, e ainda tem essa chapinha aqui, que é um protetor para a batida de pedra e não amassar o tubo externo. O tubo de escapamento, para não ter que passar por baixo do eixo, eles acabaram terminando a saída de escape nesse ponto aqui, né? Aqui é um abafador bem grande, né? O eixo traseiro também é do tipo banjo. E de novo, né? A minha preocupação com esses elementos todos, que para um uso fora de estrada, fica complicado. Bom, o step está aqui atrás e esse tanquinho novo é aquilo que eu comentei, é o tanque de água.
Agora que a gente já conheceu por baixo, vamos para a estrada andar com essa picape. Bom, chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio para fazer aquela avaliação. Aqui no paralelepípedo, a primeira coisa que a gente vê é a parte de aspereza, né? Com esses pneuzão aqui, fica bom de aspereza, né? Não é ruim não, ela é bem confortável nessa parte de formigamento, né, que vem da rodagem. A parte de comportamento de suspensão, né, esse piso irregular aqui, a gente vê que ela fica meio saltitante, mas é aquilo que a gente conhece de picapes, né? Ela é feita para carregar quase 1000 quilos aí atrás, ou seja, quando você está com ela vazia, ela fica um pouco mais incômoda mesmo, né? Nas passagens de lombada aqui, ó, ela vai bem também, ela tem um balanço bom, bem equilibrado entre suspensão dianteira e traseira. E aqui já pegando esse primeiro trecho de piso remendado, a gente vê que a absorção de impacto é boa, praticamente não passa nenhuma vibração, nenhum impacto aqui no volante. Aqui nesse trecho de curvas a gente vê já, né? O sistema de direção, ele tem assistência elétrica, é uma assistência que é feita direto na caixa de direção, lá embaixo junto ao chassi. A progressão de esforço também é bem gradual e a centragem do volante também agrada para uso geral, uso em rodovias. A parte de desempenho, bom, esse motor de 200 cavalos para esse carro desse tamanho, desse peso aqui, ela vai muito bem, acelera bem, e o câmbio automático de 6 marchas, ele tem a opção, né? Aqui em drive, é o que nós estamos usando, ou então puxando para a esquerda, automaticamente entra o modo Sport. O modo Sport é aquilo que a gente já conhece de outros carros, ele muda o ponto de troca de marcha, muda a resposta do acelerador, ele fica mais pronto, né? Então reduz mais cedo, troca marchas mais tarde. E se você quiser optar pela parte de troca manual, é só comandar aqui pela própria alavanca. Então aqui na alavanca, para frente a gente reduz marcha e para trás a gente sobe marcha. Na parte de auxílio ao motorista, praticamente também a Ford eliminou várias funcionalidades que tem na versão Limited e nas outras versões top da Ranger. Com isso a gente tem basicamente o controle de velocidade de cruzeiro. Não tem o sistema de permanência em faixa, não tem o auxílio de ponto cego. Então isso aí ela ficou bem simplificado. Mas isso é uma característica que todos os fabricantes estão fazendo isso. Com o aumento do preço dos carros, está ficando insustentável ter carros com toda aquela tecnologia. Então eles estão fazendo versões mais simples para deixar o carro um pouco mais acessível. Nessa parte de curvas aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais do desempenho em curva também, que é bem estável, você não percebe muita rolagem da carroceria. Então é aquilo que eu falo sempre, né? Uma picape nesse nível aqui, o principal que tem da calibração, da suspensão, com carroceria, com cochinização, é o casamento entre a movimentação da suspensão com os coxins de cabine. Então, se isso está bem ajustado, o carro fica confortável. Ele pode até ser um pouco duro em algumas situações, mas ele, vamos falar assim, ele não dá aquele chacoalhar que a gente vê em alguns outros carros quando não estão, outras picapes, né, quando não estão bem calibrados, né? Na parte de sistemas de freio, também gostei da modulação do pedal do freio. Apesar de ser uma picape pesada, né, com um porte grande,
o pedal de freio ele é bem progressivo, ele é leve, é bem agradável no uso do dia a dia. Bom, não pretendo fazer uma avaliação de fora de estrada completa com essa picape, mas nós vamos pegar um trechinho de terra aqui só para ver como que é o comportamento, ruído, nessa parte de terra, né, com bastante pedra, que acaba excitando um pouco mais aqui a carroceria. A gente vê aqui, ó, vem bem também, não aumentou muito o nível de ruído interno. Estamos chegando naquela subida, vamos aproveitar e fazer uma medição de ruído e aceleração nesse trecho aqui, para ver como é que se comporta essa picape. Então vamos lá, vamos colocar o carro no modo esporte, vamos fazer uma aceleração. Isso não é um teste de desempenho, apenas para a gente ver o nível de ruído interno em aceleração, para ver se tem algum, vamos falar assim, algum comportamento anormal no carro em termos de resposta acústica. Muito bom, a gente vê o que aqui? A média de ruído ficou em 74,4 decibéis com um pico de 86. Nível bom de ruído para uma picape nessa condição, bem agradável. E pelo gráfico, nas cores aqui, a gente vê que não tem nenhum ruído de baixa frequência ou de alta frequência que pudesse incomodar um pouco mais no uso geral, no dia a dia. Bom, esse sistema de multimídia, só para complementar, ele tem aquela função do Ford Pass Connect, que através de um celular você pode se conectar ao carro e até com a opção de fazer uma partida remota. Então é uma das funcionalidades que estão disponíveis aí no carro. E como capacidade de fora de estrada também, um detalhe que a Ranger tem e que está mantida nessa versão aqui, é capacidade de imersão de até 800 milímetros, ou seja, 80 centímetros. É a melhor capacidade de imersão das picapes 4x4 que tem no mercado no Brasil hoje. É isso, essa aqui é essa versão aventureira, esporte, lazer da Ford Ranger. Ela está aí para competir com outras do segmento, como a S10 Z71 ou como a Nissan Frontier Attack. É uma opção boa no mercado, gostei, é um compromisso legal entre funcionalidades e tudo que oferece. Valeu, obrigado pela sua audiência e até a próxima.